Olá pessoal, professor Tiago aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou continuar aquele assunto da modelagem. Se você não viu a primeira videoaula sobre normalização e cardinalidade, recomendo que você assista porque essa é a continuação imediata daquela videoaula, tá? Bom, a gente havia visto esse MER, a gente havia feito todo um processo de evolução dele, né? Fazendo a normalização, estabelecendo os valores de cardinalidade, e o nosso resultado final foi esse daqui. Acompanhando aquela planilha de exemplo no Excel, nós estávamos assim. Qual que é o nosso próximo passo agora? O próximo passo é a gente avançar do modelo conceitual para o modelo lógico. Por que é importante a gente ir do modelo conceitual para o modelo lógico? Só relembrando, a gente tem essencialmente três modelos. A gente tem o modelo conceitual, vamos colocar aqui BR modelo, vai. O modelo conceitual, o modelo lógico, ou projeto lógico, e o projeto físico. Tá? Vou colocar aqui projeto barra, que algumas nomenclaturas, algumas licenciaturas trazem como projeto. Tá? Aqui a gente tem a linguagem SQL. O que é o SQL? É aquela linguagem de consulta estruturada, né? Então, em inglês, Structured Query Language, que a gente usa tanto para montar a estrutura do banco de dados, tanto para consultar os dados. Eu já fiz uma videoaula sobre criação de estrutura de banco de dados, de tabela, já está disponível aqui. A gente fez utilizando o MySQL. Nessa videoaula eu pretendo fazer o projeto completo, né? Então a gente vai sair aqui do conceitual, que já está pronto, a gente vai fazer o lógico e o físico. Aqui no lógico vai ter um conceito super importante que eu preciso abordar, chamado chave estrangeira. Porque a chave estrangeira a gente pode falar que ela é uma coluna vertebral do banco de dados relacional, porque ela vai garantir as relações de integridade que eu comentei aqui. Na videoaula anterior, aqui estava o valor 10, por exemplo, né? Dentro de um banco de dados relacional que está corretamente programado, que está corretamente construído, eu jamais conseguiria colocar uma ID categoria 10, porque essa ID não existe aqui na tabela categoria. Então, a gente vai adicionar uma restrição. Mais para frente a gente vai estudar esse conceito de constraint, vai ser um assunto próximo, né, em todo essa disciplina de banco de dados, mas agora a gente vai precisar aprender como que a gente monta essa tal chave estrangeira. Então, estamos aqui, né? Deixa eu rolar aqui, dar vários enters para limpar minha tela. E o que eu quero fazer agora? Eu vou fazer o tal do projeto lógico. O projeto lógico, ele é até bem fácil de fazer, sabe? Não tem muito segredo, não. O que a gente tem que aprender do projeto lógico é identificar que cada uma das minhas entidades vai virar uma tabela no banco. Aí agora você pode estar pensando, nossa professor, mas eu fiz um curso de modelagem que era muito bom, muito completo, e eu aprendi que alguns relacionamentos também viram tabelas, e você não vai falar disso? Sim, eu vou falar disso posteriormente. Se você já sabe um pouco de modelagem, você já percebeu que eu estou usando modelos extremamente simples, mas também que são extremamente comuns de ocorrerem. E a minha ideia aqui é fazer um trajeto mais rápido para que você consiga acompanhar projetos mais complexos. Lá nos projetos mais complexos, a gente vai cair em situações de modelagem que vão demandar uma volta aqui no projeto conceitual para a gente estudar aspectos mais completos, né? Aspectos mais complexos, coisas que não são tão corriqueiras, mas que existem. Tá? Meu objetivo aqui é que a gente aprenda uma noção muito boa de modelagem,
Aprenda a montar chaves estrangeiras, a construir um projeto físico e aí, lá, utilizando linguagem de programação. Então, tanto a linguagem PHP, linguagem C Sharp, linguagem Java, o Python que está na lista também. Então, eu tenho uma infinidade de assuntos que eu quero abordar ainda. Então, eu preciso dar um pouco de vazão em tudo isso, para a gente conseguir integrar diferentes assuntos e diferentes tecnologias. Então, aguenta aí que eu vou falar bastante coisa de modelagem ainda, tá? Eu não estou me precipitando tanto assim. Então, aqui, o que eu vou entender? Cada uma das minhas entidades, então entidade marca, entidade produto e entidade categoria, vai virar uma tabela dentro do meu banco de dados. Como assim uma tabela no banco de dados? Olha aqui para o Excel. Lá no banco de dados, a gente vai chamar isso aqui de tabela. Como que eu identifico uma tabela? Uma tabela tem um nome e ela tem campos. Você também vai ouvir que a tabela ela tem colunas, porque a gente geralmente enxerga a tabela desse jeito aqui. Então, tabela que tem coluna também tem campos, são sinônimos. Vai ser a mesma coisa aqui que a gente vai entender, tá? Campo e coluna dá no mesmo. É uma coisa que até causa certa confusão, né? Mas assim, o significado é o mesmo, tudo bem? Então, vamos lá. Estou aqui olhando para o projeto conceitual. Qual que é o primeiro passo para eu fazer o meu projeto lógico? Eu vou colocar aqui alguns macetes que eu tenho também, que eu aprendi o projeto lógico, o projeto conceitual, depois que eu aprendi o projeto físico. Sim, eu aprendi banco de dados ao contrário. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu já fui direto para o SQL. Depois que eu fui aprender que existia projeto lógico e projeto conceitual. Então, isso me permitiu ter uma visão um pouquinho diferente sobre os modelos e tentar entender e mostrar alguns macetes que a gente pode começar a seguir para evitar problemas. Primeiro macete que eu vou ensinar, né? Então, vou chamar de dica que é mais bonito, né? Primeira dica: começar pelas entidades externas do modelo, e externas entre aspas, né? O que eu chamo de entidade externa? As que estão na borda, tá? Na borda do meu modelo. Então, o que eu tenho aqui? Produto podia ser o miolo do meu modelo. Então, eu tenho aqui marca, que é uma borda, e categoria, que é outra borda. Eu vou começar por categoria só pela ordem alfabética. Então, como que eu começo o modelo lógico? Categoria, muito bem. E agora eu abro parênteses e eu vou listar quais são os atributos da minha tabela, que vai ser, né, a minha tabela categoria. Eu vou listar os atributos da minha entidade categoria. São dois, né? ID e descrição. O ID ele é um atributo identificador, então ele deveria estar sublinhado aqui, né? Mas como eu não tenho essa ferramenta no bloco de notas, eu vou colocar em maiúsculo, tá? Atributo identificador. E aí, o que mais? Vamos fazer o da marca? Mesmo esquema. Marca, entre parênteses, ID, descrição, né? Tudo bem? Parece fácil, né? Até agora tá tudo facinho, sim. E produto? Como que eu vou fazer produto? Eu vou repetir, tá? Vou repetir mesmo. Deixa eu dar um espacinho aqui para a gente ganhar visibilidade. Então, produto tem um ID, tem descrição e tem preço, não é? Aí morreu a história, certo? Aqui acabou. Nosso projeto lógico tá certo. Quase, né? Por que quase? A gente tem que observar que produto está ligado em duas entidades com relacionamento, né? E é um relacionamento que chega aqui 0 para N, 0 para N. Na videoaula anterior eu já expliquei o que isso significa. O
que eu vou precisar fazer aqui então? O meu produto, eu vou dizer que ele vai receber duas chaves estrangeiras, uma chave estrangeira de marca e uma chave estrangeira de categoria. Como que eu sei que produto que recebe a chave estrangeira? O segundo macete é a entidade que está do lado do N recebe as... Vou começar a chamar de FK. Tudo bem? FK, deixa eu ver se está quebra automática. Está quebra automática. FK, que eu chamo de Foreign Key. Foreign Key, da tradução literal de chave estrangeira. Key é chave, e foreign é estrangeira. Né? No inglês a gente troca a posição. Então, olha só. A entidade que está do lado do N, ela vai receber a chave estrangeira. Então, tem dois N's, né? Tem um N do lado de categoria e tem um N do lado de marca. Então, eu vou receber aqui duas chaves estrangeiras. Eu vou ter uma chave marca, e aí eu vou colocar um FK aqui para você já saber que vai ser uma chave estrangeira. E eu vou ter um ID categoria, vou colocar como cat só. Não, vou colocar como categoria, senão isso gera um monte de dor de cabeça depois. Categoria FK, que significa o quê? Estou recebendo também aqui da categoria. Mas por que eu coloquei o ID, né? Por que tem que ser o ID? É a nossa regra, né? O que acontece? A chave primária da minha tabela, e eu não falei do conceito de chave primária, né? Olha só que furo que eu dei. Quando a gente cria o projeto lógico, o atributo identificador, ele vem para cá como chave primária. A gente vai chamar essa chave de PK. Por que PK? PK é igual a Primary Key, que é a tradução de chave primária. Key você já sabe que é chave, primary, primária, tá? Então, sempre que você vê o termo PK em banco de dados, você sabe que o campo que tenha PK é o atributo identificador no modelo conceitual. Tudo bem? Então, aqui, ó, exemplo de categoria. ID veio para cá como campo da tabela. ID é atributo identificador, ele veio como PK. Aqui em produto, a mesma coisa, né? O atributo ID veio para cá, como ele é identificador, ele vem como PK. Os demais, ó, falando de chaves estrangeiras agora. A ID da marca, ela veio para cá como chave estrangeira, né? Então eu coloquei um FK para você conseguir identificar. Bom, feito isso, o que eu tenho? Eu tenho que o meu projeto lógico está praticamente pronto, né? Existiriam outros ajustes que a gente poderia fazer agora, mas eu vou explicar num vídeo mais oportuno e para isso não ficar tão extenso. Tudo bem. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma sintetizada nisso daqui. Deixa eu dar uma limpada aqui para a gente enxergar o nosso modelo consolidado. Vai. Que não fica misturado com as dicas. Preciso achar uma ferramenta para escrever ou colocar comentários na tela. Se alguém tiver uma sugestão, por favor, me indique. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos colocar alinhadinho, mania de programador, né? Para a gente ver como que ficou então. Categoria vai ser uma tabela que vai ter dois campos. Um campo ID, que é chave primária, e um outro descrição, que vai ser texto, né? Texto assim, palavras, né? Tênis, meia, sandália. Então a gente classifica isso como caracteres, então é texto. Marca, mesma coisa, um campo ID, que é chave primária, e um campo descrição. Produto, vai ter uma chave primária, o ID, vai ter uma descrição que é texto, vai ter um preço que vai ser número decimal,
vai ter uma chave estrangeira vinda de marca e uma chave estrangeira vinda de categoria. Professor, a ordem das chaves estrangeiras faz diferença? Não, não faz. Tudo bem? Então, olha só. A gente tem aqui o nosso projeto lógico do banco de dados. O que a gente vai fazer agora? O projeto físico. O que é o projeto físico? É o SQL, que eu vou mostrar agora. Se você já viu aquela videoaula do MySQL, é o mesmo princípio, tá? Eu estou colocando traço, traço na frente, porque traço, traço é comentário. Então eu coloquei aqui para a gente se orientar. Como eu vou criar esse banco de dados do zero, o banco de dados não existe ainda. Então eu vou dar meus primeiros comandos DML. Comandos, aliás, DDL, né? Que significa Data Definition Language. Não é uma linguagem, é um conjunto de comandos dentro do SQL para criar a estrutura do banco de dados. Criar e modificar a estrutura. No nosso caso aqui eu não vou modificar a estrutura, só vou criar. Então, primeiro deles, Create Database. Qual que vai ser o nome do nosso banco de dados? Né? Sistema de gestão de estoque, por exemplo. Tá? O nome do banco de dados eu que defino. Eu gosto de deixar sempre underlines, né, para ficar legalzinho aqui. E a gente põe ponto e vírgula no final. Isso no nosso arquivo .sql. Nossa, professor, usando o Notepad++? Sim, é muito bom, quebra um galhão. Recomendo que você instale no seu computador também. O que mais que eu vou fazer agora? Eu vou dar um comando chamado use. O que é o comando use? Eu dei o comando para criar o banco de dados. Eu não falei para o SGBD que eu vou usar. Agora eu estou falando. Então, todas as tabelas que eu criar aqui para baixo vão estar dentro do sistema gestão de estoque. Tá? Então, primeira tabela que eu vou criar. Create Table Categoria. Abre aqui. E... aqui está o que eu achei na web. Oh, mas de novo esse assistente do Google. Para de me ouvir, você é muito intrometido. Olha só. Vou criar minha tabela categoria. Sempre lembrando de colocar o ponto e vírgula no final. E aqui, lembra daquele macete que eu falei? De começar das tabelas das extremidades, as tabelas de borda, e deixar a tabela que tem miolo por final? Isso vai ter um motivo muito claro aqui. Por quê? A gente vai criar a tabela produto por último. E como essa tabela ela tem duas chaves estrangeiras, preciso obrigatoriamente que as tabelas marca e categoria já tenham sido criadas. Porque senão ele vai criar uma chave estrangeira para uma tabela que não existe. Ele vai dar erro, né? Porque não tem como. Então, vamos lá. Criando aqui, ó, olhando o projeto lógico de categoria. Eu tenho, então, ID, que é um campo da minha tabela, que é chave primária. Tá bom, vou colocar que é chave primária. Só que, no MySQL, eu preciso definir que esse campo vai ser do tipo inteiro. Por que ele vai ser do tipo inteiro? Vamos dar uma olhada no nosso exemplo do Excel. Aqui eu coloquei que o ID ele avança de 1 em 1. Então é 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então eu falo o seguinte, ele vai ser do tipo inteiro e eu quero que o próprio MySQL gerencie isso para mim. Que cada vez que eu for inserindo, ele vai somando de 1 em 1. Então eu vou chamar de auto-incremente. A gente vai comentar um pouco sobre esse campo auto-incremente quando a gente começar a manipular os dados desse banco de dados em outra videoaula. Então aqui, ó, ID auto-incremente e tem descrição. Descrição é do tipo texto, né? Então eu chamo de varchar. O varchar, ele pede a quantidade máxima de caracteres que esse campo vai suportar. Por quê? Tem campos que eu quero que o cidadão digite até 100 caracteres, por exemplo. E tem campos que eu vou liberar o tamanho máximo. O tamanho máximo é 255. Vamos deixar o tamanho máximo aqui de exemplo. Tem mais coisas? Sim.
Eu gosto de deixar a declaração da chave primária para o final, desse jeito. Ah, mas por que você faz isso, Thiago? Tem uma razão que eu vou explicar mais para frente. Porque a gente está trabalhando agora com a chave primária simplesinha, né? Não tem nada diferente dela. Só que a gente também tem chave primária composta. O que é a chave primária composta? Quando mais de um campo da minha tabela é chave primária. E aí vai ser outro assunto que eu vou explicar depois. E eu já queria deixar vocês habituados a declarar a chave primária desse jeito. Existe outro jeito que eu vou usar agora na tabela de marca. Eu até vou copiar aqui para a videoaula não ficar muito extensa, porque as tabelas são praticamente iguais, né? Que é uma ID e descrição. Então aqui eu vou trocar para marca. Aqui eu vou declarar do outro jeito que existe mesmo, que é assim, é mais curto, quem preferir faz assim, mas eu recomendo que você faça assim para ficar mais claro. Essa vírgula não pode sobrar aqui no final, senão vai dar problema, então sai daqui. E agora eu vou copiar de novo para criar a tabela produto. A tabela produto, vamos olhar no nosso modelo. Deixa eu trazer o modelo lógico aqui para baixo, depois a gente volta ela para cima. Eu tenho uma ID, que já está aqui. Eu tenho descrição, que já está aqui. Está faltando preço. Preço, eu vou do tipo double. O que é o tipo double? De número flutuante, né? Qual que vai ser o produto mais caro que eu vou ter? Vou reservar 5 casas, né? Acho que não vai ter nada tão grande assim. E a precisão das casas, 2, né? Isso equivaleria a algo assim, a R$10.000,29. Ok. O que mais que eu tenho agora? Acabou, né? De campo da tabela. Eu só tenho que declarar as duas chaves estrangeiras. E aí, eu preciso dizer que a gente tem que mudar um pouquinho a estrutura da nossa tabela. E agora vocês podem mudar numa maneira tiagônica, né? O que é a maneira tiagônica? Eu gosto de declarar chave primária e chave estrangeira tudo no topo da tabela, como se fosse um cabeçalho. Então eu crio aqui, ó, ID marca, que é do tipo inteiro, e ID categoria, que é do tipo inteiro também. Por que eu estou fazendo isso? Vamos olhar no Excel de novo. Quando a gente olhar o nosso banco de dados, ó, descrição está, né, meio que atrapalhando as coisas aqui. Então, se eu deixo um cabeçalho, eu já deixo todas as identificações, né, tanto a identificação de chave primária quanto as identificações de chave estrangeira, todas elas juntas, né? Aí todas as informações que eu bato o olho no banco e eu não vou conseguir discernir. Aqui a gente consegue, porque o exemplo é pequeno, né? Então, amarelo é da marca Adidas, 1 é categoria tênis, tá fácil. Só que a gente tem que lembrar que banco de dados cresce, e cresce muito. Tem banco de dados que tem milhões de registros. Então, eu deixo assim para facilitar as coisas para mim depois. Bom, feito isso, definir a chave primária aqui agora, eu preciso definir a chave estrangeira. Aqui eu só criei o campo que vai ter o valor. Agora eu vou fazer a parte mais importante da aula, que é a amarração de uma tabela com a outra. Eu faço assim. Foreign key. Qual que vai ser a minha chave? Vai ser a ID marca. Então, ID marca está referenciando qual tabela? Então, referências, a tabela marca. Qual campo? O campo ID. E agora, faço a mesma coisa para a categoria. Foreign key, ID categoria, referências, categoria, qual campo? ID. Não coloca vírgula no final, senão ele vai dar problema, tá? Então, olha só, criamos a estrutura física da nossa tabela produto. Como que a gente faz para testar isso? Temos aqui nossa telinha preta do MySQL Console, né? Vamos ver o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu vou conseguir acessar isso aqui. Deixa eu dar um show databases para eu ver se os meus bancos de dados estão aqui. Tem bastante coisa aqui. Vai dar para a gente brincar. Então, ó,
Do jeito que eu fiz aqui, eu poderia copiar todos os comandos e mandar executar. Mas eu vou mandar executar um por um para a gente ver o passo a passo. Quando eu falo executar todos, é dar um Ctrl A, tá? Selecionar tudo, copiar e colar lá dentro e executar. Então vamos um por um. Query ok, funcionou. Vamos para o segundo. Mudou o banco de dados. Agora eu vou copiar aqui a minha tabela. Pode ser que você tenha estudado banco de dados digitando tudo aqui. Eu não recomendo não, viu? Muita passação de raiva, porque se você esquecer de colocar uma vírgula, alguma coisa, tem que digitar tudo de novo o comando. Então, edita no Notepad++, salva o arquivo .sql para ele te dar esse syntax highlight para ir mudando aqui para você ver se a sintaxe do teu SQL está certo. Ó, query ok, criou também. Vem aqui na marca. Ó, aqui eu estou usando outra notação de chave primária. Deu certo também. E agora vamos criar produto, que é a mais importante, né? Copiou aqui e deu certo também. Parabéns para mim. Fiz tudo bonitinho. Vamos dar uma olhada? Deixa eu maximizar aqui nossa tela preta. Eu vou dar um Show Tables para ver as tabelas do meu banco de dados. Então tá aqui, ó. Categoria, marca, produto. Quero ver a estrutura da tabela, reforçando aquela videoaula, né? Desk, categoria. Tá aqui. A estrutura tá certinha. Vamos ver a estrutura agora da produto. Desk, produto. Tá aqui, ó. ID inteiro, chave primária, autoincremente, as minhas duas chaves estrangeiras, descrição e preço. Muito bem. Olha que caminho bacana que a gente fez, ó. A gente saiu do projeto conceitual, a gente foi até o projeto lógico, fizemos o projeto físico, andamos bem. Nessa videoaula era isso, espero que esse conteúdo ajude e encontro vocês numa próxima videoaula. Ah, esqueci de mencionar no começo da videoaula. Quero agradecer ao professor Wagner Fernandes da ETEC de Ribeirão Preto, que me cedeu em 2016 um material muito bom sobre banco de dados, sobre essa parte toda de modelagem conceitual. E ele tem um canal aqui no YouTube também chamado Portal Criativamente, que ele tem muito conteúdo bacana e ele manja muito de banco de dados também. Se você quiser ver esse conteúdo que eu passei mais a fundo, lá vai ser uma fonte bem interessante de estudo também, tá? Fica a dica. Gente, obrigado e até a próxima videoaula.